Domingo, irmãos. Nós estamos na sexta lição da nossa revista e hoje o título da nossa lição é Uma Igreja com Visão Missionária. Nós vamos ler o nosso texto base, está em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus capítulo 9, 35 a 38. Uma igreja com visão missionária. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelha que não tem pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Esse é o nosso texto básico, a versão King James. Irmãos, nós temos sido desafiados com as lições de missões desde do início dessa revista, lições que trazem para nós, mostram para nós, de fato, a nossa realidade ainda bem distante daquilo que é de fato a missão da igreja. Nós precisamos evoluir, melhorar, andar em direção a essa grande comissão. E hoje é mais uma lição desafiadora, que traz para nós um raio-x das deficiências que nós, agora como igreja local, precisamos olhar para nós mesmos e ver o que nós precisamos fazer para caminhar em direção à vontade de Deus para nós, a sua igreja aqui na terra. Nós temos um texto, esse texto já foi usado em outras lições, a caminhada de Jesus cumprindo, ele próprio mostrando na prática o que ele viria a orientar a sua igreja a fazer depois. É interessante que Jesus ele não apenas deixou o ensino teórico da coisa, mas ele mostrou como fazer. Ele guiou, ele apontou, deixou para nós também o seu testemunho prático. E essa lição, em específico, ela puxa a ênfase na questão da liderança, das lideranças da igreja. A igreja com visão missionária é envolvida e comprometida com missões. Acompanha o avanço da obra missionária no contexto urbano, dentro e fora do seu estado, também em todo o território nacional e no mundo, promovendo entre seus membros o despertar para a vocação missionária. Eu marquei esse primeiro ponto. Logo de início, o escritor ele traz para nós uma realidade nossa. É interessante que muitos de nós, eu tenho certeza que os irmãos também, cada um gosta de acompanhar alguma notícia, seja através da televisão, a maioria de nós na internet, talvez no Twitter, algum comentarista que você goste a respeito do assunto que desperta o seu interesse, não importa, seja economia, política, esporte. Cada um busca notícias de acordo com o seu gosto. Quero saber como que anda, como que está a guerra na Ucrânia. Eu gosto sempre de assistir alguma coisa a esse respeito. E é interessante que nós pouco buscamos informações de como anda a missão, como andam os campos missionários, o que estão necessitando os missionários enviados. Vamos falar de nós, pela casa de oração aqui no Brasil. Vamos levar a coisa muito para dificultar a coisa muito não. Talvez até mesmo missionários conhecidos por nós, o Adriano, nós já temos falado algo aqui a respeito dele. Será que nós, a igreja, e agora eu estou falando para a igreja local, será que nós temos tido o mínimo de interesse em saber a quantas anda a missão?
O que estão necessitados os irmãos que nós conhecemos, que estão dedicados o tempo todo, abriram mão das suas próprias vidas para viver na missão? O primeiro grande desafio que eu vejo nessa lição aqui, que o escritor traz para nós, é que nós queremos saber de coisas que não vão influenciar nada na nossa vida. É interessante você entrar lá e ver um comentário de alguém com como que está hoje na Ucrânia. Quem avançou? A Rússia? A Ucrânia? Como que está? Envio de armas e tal? Interessante, legal, ok. Mas o verdadeiro interesse, a verdadeira missão da igreja nesse mundo, será que nós temos tido o mínimo de interesse? Isso, quando eu falo nós, eu falo eu também. É um desafio para mim. Ah não, mas mesmo eu sabendo dos desafios, eu não vou poder ajudar. É uma oração pedindo à igreja que levante o clamor por aquele irmão, para que abra uma porta, talvez uma necessidade física, uma necessidade de recursos. Uma vez que eu sei do problema, que eu sei do desafio que ele enfrenta, eu posso mover alguma coisa para ajudar. Mas se eu nem busco saber, grande desafio para nós. E é interessante que meio que sem querer, né, nada acontece por acaso, mas meio que sem querer eu vi uma fala do irmão Hernandes Dias Lopes essa semana, e ele falou o seguinte, que algumas igrejas no final do ano, elas montam o calendário para o próximo ano. Aqui nós já tentamos fazer algumas vezes, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas a igreja meio que antecipa, que prevê as datas comemorativas do próximo ano e já deixa marcado, ó, tal dia de tal mês, tem um aniversário da igreja, o congresso e tal. Todas as datas que a igreja marca é dela para ela mesma. Nenhuma data que nós agendamos no nosso calendário é algo da igreja levando a palavra a outra, da igreja para fora da igreja. E é interessante isso. Realmente é isso mesmo. Nós comemoramos o aniversário da igreja de nós para nós mesmos. Há quem ache que o culto de domingo à noite é um culto de evangelismo. E às vezes é, quando tem visitante. Mas na maioria das vezes é um culto da igreja para a igreja. Como nós estamos aqui entre irmãos. Não tem ninguém aqui para ser evangelizado a respeito da salvação. Nós estamos aqui para crescer, para aprender da palavra de Deus. E às vezes nós passamos um ano, viramos outro ano e entra no outro ano e vai. A igreja não faz nenhum movimento para fora, para buscar aqueles que precisam ouvir. Talvez um movimento que não precise de toda a igreja, já vai toda a igreja reunir um local para chamar. Não é isso. É movimentar, é pensar em algo. Talvez uma dupla, talvez o quarteto, mas a igreja pensar em algo para buscar pessoas, para trazer visitantes, para levar a palavra até eles. Nós simplesmente abrimos a porta e esperamos que as pessoas venham até. E o próprio Senhor Jesus disse que ia Jesus passando por todas as cidades. É nós que vamos. Nós queremos que eles venham até nós. Então é mais um desafio. Ele não falou com essas palavras, eu usei aqui outras palavras, mas o Hernandes ele quis dizer isso. Todo o movimento da igreja é dela para ela mesma. É aqui dentro, das quatro paredes. E isso me fez pensar, puxa vida, de fato, é gostoso, é legal quando a igreja promove eventos internos. Claro que sim. Isso não é ruim, isso não é, vamos dizer assim, desnecessário. É importante, claro que sim. Quando nós convidamos alguém para trazer um estudo específico, maravilhoso. Só que a igreja tem tido também a preocupação em fazer o movimento de dentro para fora, para levar essa palavra. Às vezes nós queremos fazer grandes eventos, mas não conseguimos atingir aqueles que precisam de fato ouvir. Mais um desafio que nós temos e levar conosco. É claro que devemos investir, isso a própria lição ela vai trazer para nós aqui, devemos investir no conhecimento interno, ter irmãos capacitados, e isso é dom. Nem todos vão ter o dom de evangelismo,
Alguns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de chegar em qualquer ambiente e puxar uma conversa e evangelizar. Isso é dom. Isso é dom. Isso não é curso, não é faculdade, é dom. É claro que o estudo, ele vai aprimorar esse dom. Mas tem que ter o dom. Não adianta fazer algo que esteja fora, né, daquilo que Deus deu para nós fazermos. Mas já deu para ver que essa lição, ela traz alguns desafios para nós. E no primeiro parágrafo aqui do comentário, ele fala que nessa lição daremos ênfase à necessidade de pastores e líderes locais serem despertados para a missão, para depois então influenciarem toda a igreja a um grande envolvimento missionário. Isso é um ponto interessante, que a casa de oração, no contexto geral e cultural nosso, nós temos um pouco de dificuldade com o termo pastor. Nós temos um pouco de dificuldade. Para mim, tanto faz. Se o irmão quer ser denominado presbítero ou pastor, dá no mesmo. Só que quando a coisa puxa para alguém que esteja à frente e que desperte no grupo um desejo de avançar em direção a algo, aí nós tentamos nos esquivar. Não, eu não sou líder. Não, o Rodrigo também não é líder. Aqui não tem pastor. E todo mundo, cada um se esquiva. E acaba ninguém tendo vamos dizer assim, a preocupação ou a incumbência de puxar isso. É isso que o autor está dizendo aqui. Tem que ter alguém que seja referência para incentivar, para começar fazendo isso que o próprio Senhor Jesus foi. Ele puxou a responsabilidade para ele: olha, façam, me sigam, venham atrás de mim, eu vou fazer e vocês façam igual eu. E o autor aqui está dizendo que na igreja, no grupo local, tem necessidade de ter essa pessoa, de ter esse famoso puxador, aquele que vai fazer, aquele que vai puxar, aquele que vai incentivar: venham comigo e vamos lá. Na casa de oração, no contexto geral, nós temos uma grande dificuldade disso, de não ter, primeiramente, intitulado: ó, irmão fulano é o pastor, vamos seguir ele, né, em tese, ele que vai coordenar o movimento da igreja. Não temos isso. Aí na hora da real responsabilidade, eu me esquivo, é muito tranquilo para mim, o outro também se esquiva, e nós não agimos. Nós acabamos dando tempo ao tempo, e o tempo que vai ele não volta mais, e só vamos dando tempo e não faz. Interessante, Valério, que quando a gente observa, né, até o próprio tema da lição, né, que a igreja com visão missionária, e acho que depois, na sequência, né, fala sobre a igreja local, né, de forma mais ativa, né, a igreja local e missões. Me fez refletir aqui agora um pouco, porque o que chama atenção é que para a gente poder trabalhar a respeito de missões, a gente tem que trabalhar primeiro a nossa visão. Como que é a nossa visão? Qual que é o nosso sentimento? Isso é um problema geral. Isso é um problema, estou falando geral até mesmo assim, vamos só, porque pelo fato de nós termos nosso emprego, empresa e tudo mais, então é uma coisa fácil da gente poder assimilar, né? Não é porque nós estamos querendo tratar a igreja como uma empresa, mas é porque a relação de pessoas e trabalhos são parecidos. Elas são parecidas, né? Quando você está numa empresa, você tem funções, cargos e ações. Quando você está num local em que os colaboradores, quem trabalha lá, não internalizam a visão da empresa, eles vão fazer do jeito que eles querem. A empresa está com uma visão tal, mas o camarada tem outra, ele está indo para outro lado. Então acaba que vira uma confusão, vira uma bagunça. Então é interessante que para quando a gente vem para dentro da igreja, e esse tema, pelo que estamos percebendo, ele não vai falar muito da parte prática, só temos que fazer isso, não, mas é primeiro eu começar a mudar dentro de mim, eu começar a mudar primeiro a visão. Irmão, precisamos de ter uma única visão a respeito disso, precisamos fazer todo mundo, se um está olhando para cá, outro está olhando para cá, é fazer assim: oh, vem cá, chama a atenção de todo mundo para uma única visão. Estamos tendo uma única visão,
agora vamos trabalhar, agora vamos partir para a prática. E aí é interessante, porque isso é uma coisa que a gente tem que internalizar, começar a internalizar dentro de nós, principalmente, né, a respeito daquilo que nós sentimos também por esse trabalho. No texto mesmo lido aí rapidamente, a gente observa qual foi a ação de Cristo ali, o que motivou a Cristo a agir em cima daquela multidão. O que o texto fala que ele aconteceu? Ele compadeceu deles. Como é que nós vamos unir a nossa visão e dedicar a minha vida por ela, se eu olho para este mundo e simplesmente trato tem que mais é que se lascar mesmo, eu já estou salvo, eu já estou garantido, eles têm mais é que se lascar mesmo, estão fazendo um monte de coisa errada, aí a gente começa a avaliar o que eles fazem de errado. Esse mundo está perdido mesmo, faz um monte de coisa errada, vai para o inferno mesmo, o pessoal tem que queimar no inferno. Então, como que nós vamos ter uma igreja que vai agir em favor da missão, se a minha visão da missão está completamente deturpada? Se eu não consigo ter essa visão, se eu não consigo ter um sentimento para isso, se eu não tenho sentimento para isso, eu não vou me dedicar. É igual o exemplo que você deu, que foi bem interessante sobre isso. Assim, se tem algo que eu tenho interesse, né, eu vou correr atrás, porque eu tenho um sentimento por aquilo. Seja de esporte, eu gosto demais de esporte, então eu estou toda hora tentando ver as notícias do esporte, porque eu amo, eu gosto. Aí por que a gente não se interessa pela missão? Porque eu não amo, eu não compadeço, eu olho para este mundo e não tenho sentimento nenhum. Então, aí é difícil nós chegarmos juntos e falar, vamos agir, sendo que cada um não tem nenhum sentimento, não tem uma visão sobre isso, não tem nada. Então eu achei interessante, talvez essa preparação. Antes de tudo, temos que ter uma visão, uma única visão, um único só sentimento, para depois começar a agir. Porque se a gente for agir com cada um olhando para um lado, é por isso que a gente tem tanto problema. É porque às vezes o pessoal sempre comenta, é muito bagunçado, não tem informação nenhuma, é uma outra coisa aqui, outra bagunça danada, parece que está para lá e para cá. Mas por quê? Porque a gente não está na mesma visão, cada um está olhando para um lado diferente. Então é interessante que o primeiro passo antes de agir é se organizar, né? Foi até, acho que eu falei semana passada, né, sobre a estratégia, né, o planejamento ali de Paulo. Ele sempre tem que fazer um planejamento, claro, orientado, direcionado pelo Espírito, mas ainda assim não deixava ao léu, né? Que seja o que Deus quiser, não. A gente tem que se planejar, a gente tem que concentrar os nossos esforços para o mesmo objetivo. Irmão Valério, a gente observa, se a gente for olhar nas Escrituras, principalmente naquilo que o Senhor Jesus ensinou, a gente vê que ele não prometeu nem relacionado nada a resultado, né, sobre a questão do resultado. E a gente busca muito focar nos resultados. Né? O Senhor Jesus sempre fala aí de todo mundo pregar o Evangelho. Né? Quem crê por batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. Se a gente for analisar tudo que foi registrado na Bíblia, as falas do Senhor Jesus, a gente vai observar que o Senhor Jesus era um péssimo motivador, palestrante motivador. Né? A gente vai olhar lá, aquele que crê por batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Aí fala com aquela mulher lá dos filhos de Israel, das migalhas do pão e tal, os cachorrinhos, né? A palavra dura. A gente vai observar lá em outras situações, né, que ele vai falar assim, com coisas assim, que não são motivacionais do que nós vemos nos dias de hoje. Hoje as pessoas estão buscando muito, pessoas que falam bem, que têm uma oratória que de certa forma até alisa o ego delas, mas se uma pessoa fala diretamente, muitas das vezes as pessoas se escandalizam. A gente vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, né, o Senhor Jesus falando, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga. A gente está muito acostumado no nosso conforto, no nosso comodismo. Tudo aquilo que é para o bem da obra, mas que me incomoda e que tira da minha zona de conforto, eu vou tentar de alguma forma, de alguma maneira, se esquivar daquilo ali. Por quê? Porque eu não quero deixar minha posição de conforto para estar alimentando o propósito de Deus que deixou na palavra dele, na Sagrada Escritura. Isso é muito comum. Então, se a gente for analisar
principalmente dentro desse versículo aí, o Senhor Jesus fala, nexa a si mesmo, ele está falando coisas pessoais de nós mesmos. Hoje o Evangelho, na verdade, ele tem sido camuflado. Não se engane. Multidões de pessoas dentro de uma igreja, dentro de um templo evangélico. Não se engane. Porque na maioria é apenas número. É apenas número. A gente não está aqui condenando ninguém, nem julgando. Mas essa é a realidade. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando o propósito de Deus na vida delas. As pessoas estão buscando uma maneira de alcançar os seus objetivos pessoais, seus interesses, através de um evangelho camuflado. É isso que a gente está observando. Só que a gente também não pode, achar, porque as pessoas não estão ouvindo, não estão tendo uma vida realmente transparente em cima do evangelho puro, e achar que a gente não tem que fazer o serviço, não tem que fazer a tarefa, o dever. Porque independentemente do resultado, o nosso dever é aquilo que o Senhor Jesus mandou, ir por todo mundo pregar o evangelho. E será porque não estamos lá dentro, não seria também, talvez o que o Rodrigo disse, talvez também com uma falta de visão? Será que não seria essa a falta de visão? E por que falta de visão? Porque na verdade nós estamos querendo olhar só para os vales, né? Só para a fatura, só para aquilo que vai me atender pessoalmente, particularmente. Então a igreja ela tem que sim ter essa visão, né? E é uma questão que vai acompanhar ela até o arrebatamento, né? Segundo o que a Bíblia nos ordena, né? Segundo o que a Bíblia nos manda fazer. Caso contrário, nós vamos estar passando um tempo aqui meio vago, né? Dizendo assim, né? Estamos fazendo o que fazer, né? Aquilo que dá para fazer. O resto, Deus cuidará das outras coisas, né? Nós jogamos na conta de Deus. Na verdade, nós passamos a entender, eu não sei a partir de quando, ou quem entendeu assim, que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, a igreja está fazendo a obra de Deus quando nós nos reunimos. Basta reunir. Basta eu estar aqui domingo de manhã, domingo à noite e na quarta-feira. Eu estou cumprindo, estou fazendo a obra de Deus. Não é isso. Aqui nós vimos aqui a igreja para aprender, para louvar o nome de Deus, a igreja. Agora a obra, o ID, não é aqui. Essa que é a visão que nos falta. Nós achamos que vindo aqui, apenas participando dos cultos, que não é mais do que nossa obrigação, como servos de Deus, nós já estamos cumprindo toda a vontade de Deus, se resume a estarmos aqui para a nossa vida. Não. A obra, ela é o ir, é o buscar, e aí não é somente, e às vezes nós também, quando a visão falta, nós não entendemos nada. O ID, não necessariamente nós temos que sair de porta em porta. Talvez nem precise eu sair totalmente da minha zona de conforto. Nós temos meios hoje para cumprir o ID. Nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos meios de comunicação. Mas nos falta visão. E quando não tem visão, e é isso também que o autor traz aqui, não tem aquele que puxa, aquele que orienta, né? Talvez nos falta, por não termos um grupo com visão missionária, falta-nos aquele que incentiva. Olha, irmão, vamos fazer, vamos lá. É claro que, até mesmo na empresa, se o líder, se aquele que lidera o time estiver desanimado, rapaz, o gráfico só vai cair. O líder, ele sempre tem que cobrar acima da meta, acima da média. Se nós temos uma meta a cumprir, o líder ele tem que cobrar acima dela, para nós conseguirmos atingir a meta. É assim. E no grupo, na igreja, nós lidamos aqui com pessoas. Cada um, depois que atinge a sua zona de conforto, para sair é difícil. É difícil. Às vezes, para vir aqui no culto é um peso, um pesar. Puxa vida. O único dia que eu tenho para descansar é um esforço terrível para a nossa carne.
levantar cedo no domingo, vamos lá. Às vezes é pouca coisa. Que sacrifício é? A gente se sacrifica muito mais por qualquer outra coisa. Você tem que viajar, você nem dorme, se precisar. Agora, para acordar 7 horas para estar aqui às 8, é difícil. E realmente é. Porque nós chegamos numa zona de conforto, que se eu vir aqui ou não vir, não faz. Será que nessa forma de viver, de levar as coisas, nós vamos conseguir atingir essa visão de que tem que ser, ainda temos muito a fazer, ainda temos uma grande obra? O primeiro ponto aqui fala o pastor, o principal agente missionário na igreja local. Faz parte do método de Deus usar pessoas que Ele mesmo capacita por meio do Espírito Santo para impulsionar os outros ao cumprimento de determinada tarefa. Na igreja local, o pastor é esse instrumento de Deus que nós temos colocado. Tem que ter aquela pessoa que puxa. Tanto para, não só na ideia de missões, não, irmão, para qualquer coisa. Se todo mundo desanimado no aniversário da igreja, se não tiver ninguém para puxar, vamos lá, vamos fazer, vai ser no sítio, vamos, não faz. Se não tiver aquele animado, o irmão Valmir vai levar as cadeiras, o outro vai, alguém tem que direcionar a coisa. Se deixar por cada um, não acontece. É sempre assim, sempre foi assim. E nessa ideia aqui, nessa tarefa específica de missões, tem que ter aquela pessoa. E como nós dissemos, é claro que o estudo, ele aprimora o dom, mas tem que ter o dom, não adianta. Existem aquelas pessoas, como eu já disse, que têm a facilidade tremenda de chegar em qualquer ambiente, se socializar com quem está ali, puxar uma conversa e de repente está evangelizando. Outros não. Outros já ficam acanhados, já tem mais facilidade aqui, né, com a igreja. Nós temos que valorizar quem tem o dom. A igreja que tem visão missionária, ela valoriza aquele que vai, aquele que tem intimidade com os outros. E algo que raramente acontece, a igreja tem que passar, se a igreja tiver visão, a igreja vai passar a investir nos irmãos para esse fim. Se o irmão quer ir, então ele que se informe, ele que se esforce para fazer um curso, ele que dê os pulos dele. Será que nós estamos ainda hoje com essa visão? Se nós não fazemos, nós não vamos nem investir em quem tem o dom para fazê-lo? Às vezes, irmão, nós precisamos refletir muito profundamente qual tem sido o nosso posicionamento quanto a isso. Na igreja local, nós temos o nosso conforto, como o irmão Valmir diz. Lições como essas vêm trazer para nós um extrato de que nós estamos distantes. Nós estamos fazendo praticamente nada a respeito desse item que você fala. Você falando aí logo no começo, aí veio na minha cabeça uma coisa. O engraçado é que, por eu ter tido parente no interior, comecei a pensar assim, hoje as coisas aqui pra gente, na nossa realidade, se tornou tão fácil na questão de locomoção, na questão de... Eu tenho certeza que todos os irmãos que reúnem aqui não precisam de andar 1 hora para chegar na igreja, né? Ou se precisar, tem irmãos também que eu acho que pode ajudar também nesse sentido. Antigamente, eu vejo meus avós falando, e até tem irmãos aqui que passaram por isso, de irmãos ter que andar 2 horas para ir para a igreja, ter que por exemplo, ter que dar no sol, na chuva, e animado. Tem aqueles carros que falam do leite para ir para outra cidade, é uma animação toda. A gente tem tanta facilidade em todas as questões, em comunicação, em locomoção, e a gente está fazendo nada do que aqueles irmãos faziam. Eu tenho um exemplo dentro de casa, dos meus avós, meu bisavô, que pegava a bicicleta, juntava o quarteto, ia lá na casa dos irmãos, e do nada chegava lá e começava a cantar. Hoje a gente tem as irmãs aqui que fazem essa visita, e eu até falo com o Rodrigo, é até vergonha pra mim, porque
Eu vejo sempre a irmã Gracinha, a irmã Rosinha, que vai na casa de outras pessoas que não são crentes. Eu estou falando visita pastoral. Falando pessoas que não são crentes, vai lá e visita. É uma vergonha para mim, que sou nova, não estar diante delas perguntando, se eu posso ir com a senhora, como que é, entendeu? Então, eu mesmo falo, é uma vergonha para mim não estar participando de dentro da igreja com coisas próximas, que tem facilidade, não precisa do irmão ir viajar, é do nosso lado, entendeu? E a gente não tem esse tempo, né? Complementando aqui, que a Dani estava falando, usou lá no passado que as pessoas sempre eram alegres e animadas. Isso juntando aquilo que o Valério falou no começo, é o que nos faz refletir. O problema não é ou a comodidade ou a facilidade, o problema é onde está o nosso coração. Porque, por exemplo, eu gosto, vou dar um exemplo mais claro, viajar. Às vezes você vai passar cada perrengue, mas é porque eu amo viajar. Eu gosto, eu quero viajar. Você vai passar perrengue? Vai. Você vai ficar horas em conexão? Você vai. Então o problema não é que nós estamos cansados. O problema é que o meu amor, a minha paixão, está na viagem. Então ali eu vou me dedicar. Ali eu posso passar o perrengue que for, mas eu vou, porque eu quero chegar no lugar tal, eu quero aproveitar o lugar tal, eu quero conhecer, porque eu quero satisfazer a mim. Por que então? Aí ela falou a palavra-chave. Eles iam o quê? Alegres, eles iam o quê? Animados, porque a paixão deles era aquilo. Então a grande questão aí a gente vai no que o Senhor Jesus Cristo falava, né? Porque aí onde está o teu tesouro, está o teu coração. O nosso maior problema é, hoje, a minha alegria está em todas as outras coisas possíveis. Entendeu? É comer uma coisa diferente. Rapaz, você pode estar no aperto que for, mas você vai dar um jeito lá que eu quero comer. Eu quero me satisfazer. Não, eu vou fazer o que for possível, os céus e terras, mover céus e terras que eu quero viajar. Eu vou mover céus e terras porque eu quero comprar alguma coisa, quero comprar um carro, quero comprar alguma coisa. Porque ali está o seu coração. E você vai fazer, você vai se dedicar para isso. Então a questão é que hoje não é que hoje nós estamos, nós não temos, não é que somos mais preguiçosos, é porque hoje o nosso coração está em outra coisa. Porque se a gente parar para analisar, para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu quero, eu não sou preguiçoso não, eu vou correr atrás e vou mover céus e terra. Então o nosso maior problema eu gosto muito mais de outras coisas do que das coisas de Deus. Há quem não goste dessas comparações, quando nós comparamos os tempos antigos com hoje, mas eu gosto também porque hoje nós temos mais coisas para gastar o nosso tempo. Nós temos mais futilidades à nossa volta para tomar o nosso tempo. Nesse tempo, as pessoas tinham uma vida simples. Não tinha talvez nem energia elétrica em muitos lugares. Eu também conheço histórias da minha mãe, da minha avó. 2, 3 horas era o dia inteiro para vir na reunião e voltar no domingo. E eles faziam um esforço sem nenhuma dificuldade. Hoje nós estamos cercados. 1 minuto do nosso tempo hoje é muito, é escasso. E nós estamos cercados de coisas que tomam o nosso tempo. Nós nos entregamos, o tempo é nosso, mas às vezes nós nos entregamos àquilo que nos envolve. Essas pessoas, por ter uma vida simples, talvez, vamos dizer assim, não tinha mais nada para entretê-las, elas tinham uma alegria diferente de ir, puxa vida, o evento da semana é ir na casa de oração domingo. Era esperado. Hoje não. Hoje, puxa vida, eu tenho que parar o filme aqui na metade, eu tenho que ir na casa. É assim. Nós estamos envolvidos com outras coisas. A nossa vida mudou. Como eu disse, há quem não goste dessas comparações. Hoje nós temos recursos. Acho que ninguém aqui mora a mais de 15 minutos da casa de oração, de carro. Quem se vier a pé, talvez uma bela horinha. Mas está tudo na mão, tudo perto, tudo fácil. Mas estamos mais envolvidos com coisas supérfluas do que aqueles de antigamente. Rapidamente, citando aqui o nosso autor, ele traz o exemplo de Neemias, que puxou a obra ali, e ele pontuou os 6 itens aqui que Neemias fez. Nós não vamos ler tudo, que é grande o comentário aqui. Ele tomou conhecimento da situação, ele dispôs a realizar a obra, todos nós conhecemos a história de Neemias. Ele falou com Deus a respeito da missão, a visão
daquilo que precisava ser feito, trabalhou a visão no seu coração, comunicou a visão aos seus colaboradores e agiu em parceria com o povo. Um exemplo de como realizar, de como fazer, tomar conhecimento, e às vezes nos falta, né, a visão, o interesse. Neemias, ele largou também uma condição confortável que ele tinha ali no reino, ele era o braço direito do rei, e foi para uma missão complicada. Isso aqui não era fácil. Às vezes a gente olha assim, ele teve que atravessar por território de nações vizinhas, ele teve que pedir cartas ao rei para conseguir chegar ali, e chegou lá e tinha inimigos que atentavam contra a própria vida dele. Não era uma tarefa simples. E ele foi. Ele pediu a Deus orientação. Chegou um momento que ele tinha que ficar com a colher para trabalhar com uma mão e uma espada na outra, porque a qualquer momento o bicho podia pegar. Ele não abandonou. Ele orientou, falou assim: olha, se vier, vamos para cima, vamos para a guerra também, que eles vão atentar contra a nossa vida. Ele não deixou de fazer. E hoje, como nós já dissemos, né? Nós temos tudo na mão e às vezes não conseguimos ter a visão. O grande desafio do ministério pastoral é vencer as barreiras para que toda a igreja aprenda a amar missões. Eu acho que esse é o ponto inicial. Nós entendemos a necessidade e conseguimos ter um sentimento, uma empatia. Amor é a última fase. Mas nós temos primeiro que entender a necessidade. Infelizmente, nem todos os crentes e nem todas as igrejas evangélicas e nem todos os pastores têm uma visão missionária definida pela Bíblia. Aqui é outro ponto. Por quê? Às vezes nós vamos, ou nós vemos movimentos, como o irmão Valmir citou, que é mais uma, vamos dizer assim, uma exibição do eu, é mais algo para levar o nome de fulano do que pela pregação do Evangelho. Às vezes nós vemos um ID que não está pautado naquilo que Cristo fez, naquilo que Ele deixou para a igreja fazer, e infelizmente pessoas têm sido enganadas, salões lotados com pessoas vazias. Infelizmente, muitos dos que nós vemos por aí dizendo que fazem missões, dizendo que salvam as pessoas, estão levando as pessoas ainda mais para longe de Deus. Segundo ponto, envolvimento e influência dos líderes. Um programa de educação missionária será eficaz se houver uma forte participação da liderança local no processo. Interessante, né? Educação missionária. Nós apenas citarmos essa ideia aqui, citarmos a necessidade de missões, estudarmos, como os irmãos têm preparado fortemente lições para mostrar como que começou e tudo mais, importante, porque nos aguça a visão daquilo que tem que ser feito e de onde nós estamos no processo. É importante. Só que isso, irmãos, deve ser algo constante. Educação não é uma coisa que você recebe no início da vida e depois deixa de receber. Sempre nós estamos aprendendo algo com alguém. E é interessante que quando acabar essa revista, será que nós vamos continuar falando disso? Ou será que vai ser apenas uma fase em que nós, puxa vida, nós precisamos agir, precisamos fazer, mas daqui a pouco muda de texto, de ideia, que muda o foco dos nossos estudos e a visão missionária fica para trás de novo, fica sem ser realizada de fato. Nós precisamos repensar a nossa forma de agir a respeito disso. Aqui está citando, está puxando a questão da influência dos líderes. Mas todos nós somos líderes. Todos nós temos um peso igual nessa obra. É claro, como eu já disse, existe aquele que vai incentivar os demais. Existe aquele que vai ter mais orientação para organizar a coisa. Mas todos nós temos um peso
muito pesado, muito forte nessa missão. Essa missão não é para ser realizada apenas com um ou dois, é para todo mundo. E aí o autor ele traz para nós aqui o modelo deixado por Jesus. É o próprio texto que nós lemos, em Mateus 9, 35 a 38. Uma liderança motivada funciona como canal de transferência da visão missionária a cada membro congregado na igreja. Jesus ele primeiro teve a visão, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ele viu e teve compaixão. Sem esse primeiro passo aqui, nada mais funciona. Nós temos que, assim como o Rodrigo disse, ver e nos compadecer. E é exatamente essa a nossa mentalidade hoje. Nós olhamos para o mundo e vemos o mundo de mal indo a pior, e lá no fundo do nosso coração nós pensamos, realmente eles só estão cumprindo a Bíblia. É isso mesmo, deixa rolar, deixa acontecer, é isso aí. E acabou. Nós queremos nos cercar, nós queremos ficarmos de pé, mesmo com a missão ainda a cumprir. Depois Jesus ele comunicou a visão. E então dirigiu a seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Eu estou lendo na revista aqui, eles cortam os pedaços do versículo. Nem todos, irmãos, têm a mesma visão da obra. Nem todos têm a mesma visão. A ideia de comunicar a visão aqui, quando nós olhamos para Neemias também, o exemplo anterior, será que todos aqueles trabalhadores que estavam à volta de Neemias tinham a visão que ele tinha? Claro que não. Neemias saiu de longe, enfrentou inimigos. Ele organizou a turma para vigiar e para trabalhar. Ele pediu que o rei, olha a antecipação de Neemias, olha, rei, me dê cartas para que eu vou passando, para que eu consiga chegar lá. Ele teve uma visão diferente. Nem todos têm essa visão. E às vezes na igreja, irmãos, nós precisamos ouvir aqueles que têm a visão. Nós precisamos dar espaço, dar razão, incentivar aquele irmão visionário, aquele que tem a visão, para que ele possa orientar a coisa. Como eu já disse, a casa de oração culturalmente tem uma dificuldade com o termo pastor. Então, se alguém levanta e começa a orientar demais, nós ficamos assustados, nós ficamos meio ressabiados. Puxa vida, esse irmão está tomando a frente, esse irmão está querendo assumir. Quando nós temos a visão missionária, nós deixamos que o visionário, que aquele que sabe orientar, que, claro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que orienta a igreja, nós damos a ele espaço para que ele oriente, e nós cumprimos. Se aqueles que estavam com Neemias ali não cumprissem o que ele pediu, teriam sido todos mortos e a obra ficaria pela metade. Mas como eles cumpriram, e é claro, Neemias, orientado por Deus, organizou aqueles homens e tudo deu certo. Nós temos que rogar a Deus que levante pessoas com visão, que saibam orientar os demais. A nossa zona de conforto, ela é desafiada quando alguém com visão nos aguça a necessidade de fazer. É claro que Deus ele fala conosco através da palavra de Deus, mas eu fico na minha. Agora, se o irmão me levanta, vamos fazer, vamos lá. E seja aquele irmão puxador, aquele irmão que incentiva. Ele não vai fazer sozinho, mas ele vai incentivar os demais. Aí sim eu sou ainda mais desafiado. O Espírito Santo de Deus ele vai me incomodar para que aquilo me tire do meu comodismo, da minha zona de conforto, e da forma mais simples que seja. Às vezes eu não tenho o dom de evangelismo, mas eu vou junto. É uma presença. Eu não tenho o dom de evangelismo, mas eu dou uma carona para aquele que tem, que não consegue ir. Todos nós temos o que fazer na obra. Talvez você ache, puxa vida, eu não tenho carro, eu não sei falar, mas
você sabe orar muito bem, Deus ouve a sua oração, então ore pela causa. Todos nós temos o que fazer. Interessante, quando a gente pega o exemplo de Neemias, né? Neemias, quando Neemias ele sai, né, lá da Síria, né? Eu não sei se qual era o reino que ele estava lá. Então, mas era, não sei se era da Síria ou assim, sim. Mas ele está lá numa outra nação e ele vai. Quando ele vai, ele leva os construtores ou ele vai sozinho? Ele leva uma comitiva com ele. Ele leva uma comitiva. Os construtores já estavam lá. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente fica assim, a gente precisa que venha gente aqui, mas na verdade, aquilo que o povo de Israel precisava, eles já tinham. Eles já tinham mão de obra, eles já tinham recursos, né? Porque ali acho que eles arrumaram as pedras ali e tudo mais. Era só fazer, era só reconstruir. Então teve que chegar alguém, Neemias, né, para poder incentivar o pessoal. Mas a mão de obra e o serviço já estava todo no local. Então essa que é a questão. Às vezes a gente fala assim, a gente não tem condições. Condição temos. A gente só precisa de mudar a visão. Ou alguém para poder, como você falou, para poder puxar isso daí. E é interessante, né, porque esse exemplo aí de igual do Senhor Jesus Cristo, né, ele olha para as multidões e compadece. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aí quando a gente não tem esse sentimento, é meio que um sentimento de egoísmo, na verdade. Por quê? Porque a gente esquece que a nossa condição era essa. A minha condição anteriormente era essa. Por causa de alguém que teve compaixão de mim, trouxe o Evangelho até nós, para que a gente pudesse também, hoje, gozarmos de sermos filhos de Deus. Mas se não fosse alguém olhar para nós e ter compaixão de nós, olhar para nós como ovelhas sem pastor, para nos trazer a mensagem até a nós, aonde nós estaríamos? Então, basicamente, este mundo aí fora, como a gente às vezes quer simplesmente só, como a gente falou, né, só descer a lenha, a gente esquece que era a nossa condição também. Entender de que eles, como ovelhas sem pastor, estão lá, mas a gente também estava nessa condição. Né? Então é muito, podemos dizer, muito doido isso, né? Porque a condição está aqui, a gente tem isso daí. A gente não pode ficar se limitando. Aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração para fazer, a gente tem que fazer. Nós temos que tomar atitude, nós temos que pegar e começar a fazer sem esperar algo em troca, sem esperar alguém chegar e falar, mas nós precisamos começar. O que nós precisamos é começar a fazer, é agir, ter esse sentimento, ter essa compaixão e entendendo de que nós já temos recursos para isso. Já temos pessoas e recursos para isso. Nós só precisamos começar a fazer. E só para finalizar, é bom também os irmãos lembrando das anotações para as perguntas hoje à noite. Valéria, estava analisando o que você não estava falando. Hoje tem muita gente sofrendo inutilmente, né? Os maridos querendo mudar as mulheres querendo mudar os maridos. É um sofrimento inútil. Ninguém consegue mudar ninguém. Por mais que você se esforce, você não vai mudar a outra pessoa. O máximo que a gente consegue fazer é influenciar. Então existe uma palavra que eu gosto muito dela, eu acho que no reino de Deus ela vale muito, é fazer o que precisa ser feito, independentemente do resultado. Quando a gente observa lá o Senhor Jesus, quando ele começa a falar, e as multidões começam a se dispersar uma por uma, e aí fica só os discípulos, ali os 12, e aí o Senhor Jesus vira para eles, e vocês sempre querem ir também? E eles falam, então calma, Senhor, só tu tem a palavra, né? E às vezes a gente fica querendo, tipo assim, ninguém me apoia, ninguém me dá um apoio, e às vezes a gente fica escondendo atrás dessa cortina, que não existe. A gente só cria dentro do nosso mundo. No reino de Deus não existe essa cortina. No reino de Deus é fazer o que precisa ser feito, independentemente dos recursos, né?
como aquele ditado, né? O pessoal fala, quem não tem cachorro caça com gato, quem não tem gato caçando. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós precisamos fazer o que precisa ser feito dentro daquilo que cabe ao nosso compromisso com Deus, independentemente. Os irmãos falaram aí sobre a questão, né, que antigamente a pessoa andava 2-3 horas a pé para ir nos cultos, né? E não levava pão, igual hoje tem padaria aqui, outra ali, não. Né? Era, às vezes, ia para a igreja, para o culto, voltava sem comer nada. Sem comer nada. Né? E não reclamava. Não reclamava. Às vezes a gente faz algumas comparações um pouco grotescas, mas é a realidade. Tem realidade que a gente não pode fugir dela, a gente tem que viver ela. Será que aquele povo lá da África, vamos falar na África, eu acho que fica mais conhecido, né, um ponto de referência para a gente falar, será que eles têm as mesmas condições e recursos que nós temos hoje? E às vezes a gente olha assim, quanta alegria, né, quanto gozo, quanto prazer em estar ali falando da palavra, lendo a palavra, juntos ali, né? Mesmo sem ter nenhum recurso. Né? Então assim, a gente tem que buscar esse entendimento, essa consciência, a gente sempre bate na mesma tecla. A obra de Deus, ela não vai ter movimento se nós não mudarmos a nossa consciência, o nosso entendimento, deixar com que o Espírito Santo transforme essa consciência em nós. Porque se a gente não tiver a consciência transformada, a gente vai fazer por uma simples obrigação, por uma coisa formal, né? Não, eu sou membro, eu tenho que ir porque senão vou ser cobrado, eu tenho que também participar porque senão eu fico com a consciência pesada, né? E assim por diante. Mas não seria porque eu sou filho de Deus e eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito, fazer com amor ainda, buscar ter amor naquilo ali. Não é uma coisa assim como um fardo, né? Como um peso, mas com prazer, uma alegria, né? E claro que jamais, se tem uma coisa que a gente tem dificuldade como ser humano, é quando nós ouvimos algo que fala diretamente a nós, a gente nunca quer aceitar, a gente nunca quer reconhecer, a gente sempre quer olhar para o outro lado, né? Passar a página, né, do livro. E muitas vezes, só para a gente sempre olha ações muito grandes, grandiosas. O que Jesus Cristo orientou os discípulos ali para fazer? A seara é grande, então orem para que em torno da seara virem mais trabalhadores. Então, sim, a fazer também a nossa parte também está nisso aí. Mas essa oração não tem que ser uma oração, né, tipo assim, só para cumprir tabela. Isso só vai acontecer quando a gente tiver com fé e o nosso sentimento mesmo, um desejo por isso, um amor por ver isso. Só que essa oração, quando nós oramos por trabalhadores, nós oramos por qualquer um, menos eu. Nós oramos porque outros venham, mas eu não. O que Jesus ele desperta, né, em quem lê isso aqui é: Senhor, me capacite a ir, a ajudar. É interessante que, se nós formos estudar a história, né, de como nasceu a caravana de Jesus, quem Jesus pega pelo caminho, olha como que começa a trajetória missionária de Cristo. Nós olhamos friamente, o fracasso estava logo ali na frente. Não, eles entenderam a visão e eles seguiram os passos de Cristo. Foi por isso que esse evangelho chegou até nós hoje, né? Foi através daquilo que eles construíram seguindo Jesus. E os pontos que seguem aqui falam exatamente disso, dos aspectos práticos. Aquele que tem a visão, aquele que lidera, ele não vai liderar apenas verbalmente, mas fazendo, na prática, influenciando na prática. A visão é compartilhada. O pastor e a liderança local alcançarão êxito na tarefa quando a igreja estiver envolvida e comprometida com missões. A visão não compartilhada é mera ilusão. Aquele que tem
a visão, ele tem que trabalhar isso com a igreja, para que a igreja tenha essa visão. Uma pessoa só não vai conseguir fazer sozinho, se a igreja não trabalhar junto. A visão é seguida de exemplo pessoal, é o que nós já dissemos. Ser o exemplo na prática, não só nas falas. A visão promove o arregaçar as mangas. É interessante, né? Uma coisa que lá na empresa a gente sempre viu, e outro dia alguém comentou, é que o dono da empresa, ele sempre, quando ele chega nos campos, nas empresas dele, ele chega com a camisa de manga comprida, o uniforme da empresa, com as mangas dobradas, até no cotovelo. E nunca alguém tinha explicado o porquê daquilo. Puxa vida, o diretor-geral, o dono do negócio, chega todo doido assim, podia chegar arrumadinho. Só das pessoas verem ele daquela forma, com as mangas dobradas até no cotovelo, indica o arregaçar as mangas, o incentivo a fazer, o incentivo a pegar para fazer e entregar, o incentivo a bater as metas. Parece que não, mas no subconsciente, aquela imagem do dono da empresa com as mangas arregaçadas deixa na mente das pessoas uma mensagem. Ele tem interesse também que a coisa ande. Talvez ele não vai pegar uma ferramenta e vai fazer serviço nenhum, mas só aquela imagem dele gravada na mente já é um incentivo. É uma coisa simples, mas que a nossa mente ela pega aquilo como um incentivo. E é interessante, irmãos, quando nós incentivamos o que o irmão Valmir disse a respeito das falas de Jesus. Jesus nunca deixou ninguém enganado. Ele era sim ou não e acabou. Hoje o nosso discurso é talvez, assim você quiser, quando você quiser. Não. O Evangelho de Jesus, ele diz: quem está dentro está salvo, quem está fora está perdido, e acabou, não tem meio termo. E se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem feito aí, para quem será? Essa deve ser a pregação. Não, nós estamos querendo amaciar o ego. Não, vem assim mesmo, amanhã e tal, talvez. Você é uma pessoa boa, talvez Deus te deu um bom lugar. Não existe isso. Não existe isso. A visão enxerga mais longe. Se a igreja investir na formação de uma liderança envolvida e comprometida com missões, os resultados com certeza virão. Investimento de tempo, talvez trabalhar as pessoas que têm dom, né? A igreja ela tem que pensar nisso também. Vamos para o último tópico aqui, o tópico 3, para nós fecharmos aqui. Pode falar. Não sei se os irmãos observaram bem a expressão do Senhor Jesus, para que rogasse ao dono da seara que mandasse trabalhadores, não por quantidade, por qualidade, né? Então, pode ser que tenha uma igreja aí com 300, 500 membros, mas que tem 50 que trabalham. Então Jesus está rogando aqui trabalhadores, não quantidade, número. Manda uma multidão aí, mas só 20 vai trabalhar, então os outros vão ficar olhando. Ele contou uma parábola logo mais adiante aqui, que o Senhor mandou o seu servo trabalhar, né? Depois ele pagou o salário. Eu disse, mas eu acho que eu merecia mais do que os outros que trabalharam pouco, eu trabalhei mais. Eu disse, você é inútil, você só fez o que eu mandei. E às vezes nós nem fazemos o que mandamos, né? Por exemplo, a missão aqui é uma ordem do Senhor Jesus. Se nós não fazemos missão, nós somos úteis. Né? Jesus falou assim, você é um servo inútil que só fez o que foi mandado. Né? Poderia ter feito algo mais. Então às vezes a gente se amarra nisso, né? E nem missão faz. Então eu achei interessante que o Senhor Jesus falando aqui a respeito da... Quando ele roga aqui ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, está falando de qualidade, pessoas que têm disposição mesmo para trabalhar e não para ficar olhando os outros. Né? Então, é muito fácil para a multidão aí olhando 10 trabalhar, né? 100 olhando, né? De 100 você tira 10 que trabalha e 90 fica olhando. Né? Então não é isso que Jesus está falando. Então quando ele fala aqui que os trabalhadores são poucos, às vezes eu poderia dizer, ele tinha razão, porque só tinha 12 discípulos, mas ele não estava falando disso não, de número. De 12 não, ele sabia que tinha muito mais que isso. Então nós vemos que esse exemplo de Neemias, a igreja precisa de um líder e o líder precisa da igreja. Não tem
estar todo mundo junto. Não adianta só um líder. Ah, eu vou fazer isso e vai sozinho, que ele não vai fazer nada. Ele vai planejar, né? E vai administrar o que se ninguém vai com ele. Então, o exemplo de Neemias aqui, o que ele fez aqui? Eu gostei muito desse versículo aqui que eu deixei passar, mas está aqui, Neemias 1:11, diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, está falando dele, né? E a dos teus servos, ou seja, todos que buscassem. Então, ele escolheu pessoas de qualidade para trabalhar, não para ficar olhando, né? E ele pediu aqui que o Senhor olhasse e atendesse a oração dele e a dos seus servos. Então, isso é que é ser líder, é aquele que olha por si mesmo em primeiro lugar, né? Paulo aconselhou isso a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, né? Não adianta eu querer, vamos, irmão, vamos fazer isso, mas eu não vou, vocês vão, eu vou só mandar. Então, Paulo falou assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e fazendo assim salvará tanto ti mesmo como os teus ouvintes. Aí depois sim. Então, Neemias se cuidou. Ele se cuidou primeiro, buscou primeiro a presença de Deus, para depois ir ao rei. Ele pediu misericórdia a Deus para que Deus movesse o coração do rei. O rei era ímpio, ele é o rei da Síria, sempre tinha nada a ver contra Deus, tanto é que eles estavam como escravos. Neemias era um copeiro do rei, né? Ele tinha um privilégiozinho a mais, mas os seus irmãos estavam sofrendo lá fora. Então ele ora a Deus para que Deus movesse o coração do rei, em primeiro lugar, atendendo a oração dele, que o desejo dele era de ir a Jerusalém, reedificar o que tinha sido destruído, mas em primeiro lugar precisava de quê? Do apoio do soberano, né? Do divino, do dono da obra, né? Que ele sozinho não conseguiria. Quem era Neemias para mover o coração do rei? Nunca. Ele era um copeiro, ele era um servente. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, né? Então, quando Jesus diz que rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores, só faltou ele falar assim: trabalhadores de qualidade, né? Tem que ter qualidade, tem que ter prestação de serviço, né? Igual uma empresa aí que tem aí 1.000, 2.000 funcionários, que todos trabalham com aquele empenho que o patrão quer, nada. Ele vai lá, apenas bota cartão de ganho e está embora. Tem uma situação assim, né? Então, eu trabalhei 40 anos, né? Eu tenho trabalhado 40 anos, eu sei o que é empresa, entendeu? Tinha colegas que apoiavam na gente, entendeu? Ah, vai lá e faz lá pra mim lá. Faz pra mim e pra você lá. E gente, como cristãos a gente fazia mesmo, né? E então tem pessoas que são assim. São arrolados, né? Como funcionários de uma empresa, mas nem todos trabalham com aquele empenho que o patrão deseja. Só que o patrão não vê, mas Deus vê, né? Essa é a diferença. Então, quando o Senhor Jesus fala aqui: rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores, é pessoas que trabalham mesmo, né? Então, o líder precisa ter, o líder, sim, claro, precisa ter. Toda a Bíblia nós aprendemos, todo o desempenho do povo de Deus foi seguindo os passos de um líder, né? A começar com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e daí por diante os profetas, né? Mas sempre teve um líder no meio do povo de Deus, né? E quando o Senhor Jesus, ele após a ressurreição, ele chama Pedro, o que ele fala? Pedro, me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? E daí por diante foi a ordem do Senhor para que houvesse sempre liderança na igreja. Mas a igreja precisa estar apoiando essa liderança. Não adianta o líder querer fazer sozinho, que não vai fazer. Tem que ter o apoio da igreja. Então, quando Jesus fala mais de trabalhadores, né? Ele, como líder do grupo, estava falando que a seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos. Não é porque ele tinha apenas 12 discípulos, não. Porque realmente quem trabalha são poucos. A tríplice comissão de Jesus à igreja. Vou apenas citar os tópicos aqui para nós concluirmos. Erguei-vos os olhos e vede os campos. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores e ide por todo o mundo. O resumo da nossa missão é primeiro tomar conhecimento do que tem que ser feito, se organizar para fazer. Rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, nos dispor, rogar a Deus que nos dê coragem, nos dê desejo, de fazer e ir por todo mundo, fazendo, como o irmão Robin diz, o que tem que ser feito, cumprindo dentro da nossa limitação. É claro que às vezes a gente quer assumir um posto, quer fazer algo que está fora do nosso dom, daquilo que nós temos de conhecimento,
mas cumprindo, de acordo com a nossa limitação, e tendo o desejo de que a obra avance, nós vamos apoiar aqueles que têm uma visão diferente e a coisa vai acontecer. É necessário ir até as pessoas, procurá-las em sua vida cotidiana, em suas aflições, em suas doenças e em sua solidão. Samuel Keller escreveu isso aqui. E hoje nós temos, tantas pessoas, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, precisando apenas de uma palavra, precisando apenas da presença de alguém para consolar, para trazer uma palavra. E é claro que nesse momento em que a pessoa está fisicamente debilitada, é que também o seu espírito está aflito, que essa pessoa ela vai dar mais vazão às emoções, ela tem uma capacidade maior de ouvir e entender a necessidade de um Deus, a necessidade de se entregar a Cristo enquanto é tempo, e às vezes nós deixamos as oportunidades passar. É claro que às vezes muitas pessoas pensam, não, nós vamos aproveitar da debilidade da pessoa para influenciá-la. Não, claro que não. Mas apoiando elas, nós temos que aproveitar a chance de apresentar Cristo. Esse evangelho ele tem que ser pregado. E a conclusão, ele fala que a igreja do primeiro século foi mais longe. Hoje temos perdido a visão missionária. A coisa começa aí. Nós perdemos a visão missionária. A igreja trabalha dela para ela mesma. E no final, escreve, orar para que pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes da igreja local sejam despertados para missões, deve ser o alvo de cada cristão. Assim, toda a igreja será desafiada. Não espere que o líder tenha a visão por ele e te incentive a fazer algo, não. Tem que ser um desejo de cada um de nós. Hoje, parece que está pesado para nós apenas o participar dos cultos. Como que a semana é corrida? E é para todo mundo. Como que é difícil. Às vezes nós saímos de casa durante a semana, na quarta-feira, o dia que tem ensaio pesado, difícil, sofrido. Você tem que forçar para ir. E quando a gente para e pensa que tem muito mais a se fazer. Muito mais tempo precisa ser dedicado a isso. E não fazemos nem o que nos foi mandado fazer ainda. Nós tenhamos essa visão de entender que quem está do nosso lado, no nosso dia a dia, precisa ser alcançado por essa graça, e tem que ser através de mim, tem que ser através de você. Às vezes nós, como o irmão Esteno gosta de dizer, às vezes tem que vir um missionário de outro estado para evangelizar quem está todo dia do meu lado. Será que é isso mesmo? Será que nós vamos... Tem que ter essa necessidade? Nós vamos enviar um missionário lá para o Maranhão, tá? Mas faça apenas uma conta e eu vou deixar para os irmãos. Quantos por cento de Aracruz é salvo por Cristo? Não vou dizer que é da casa de oração, não, que aí seria forçar a barra demais. Mas quantos por cento da população de Aracruz hoje conhece Cristo? Já foi evangelizado? Pensa aí e vê o tamanho da nossa missão. Olha, só uma reflexão. É de duas viúvas, que eu gosto muito. É aquela viúva lá, de Eliseu, que tem sua casa. Talvez a gente responda assim, não tem nada. E a outra viúva é aquela das duas moedinhas, que ela mandou, colocou só duas moedinhas, mas foi o que mais ofertou ali naquele momento. E nós? O que nós temos para oferecer? Nós só queremos buscar, mas o que temos para oferecer? Não podemos responder como aquela viúva, não tem nada, E acabando tendo. Tinha alguma coisa. Nós temos o que ofertar, mas não estamos dispostos a fazê-lo muitas vezes. Agradeço a participação de todos os irmãos. Amém.